Como eu disse, essa semana eu estava orando, pensando nessa palavra, e recebi uma direção de Deus, uma nota explicativa, que dá para a gente entender muita coisa que acontece. Eu vou trazer para vocês esse conhecimento hoje aqui, tá? E dentro da coleção Destinos, deste mês de junho, eu quero falar nessa manhã com vocês hoje sobre a luta pelo seu destino. Todos nós enfrentamos adversidades na vida. Isso não é privilégio apenas seu. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós, de uma forma ou outra, vivemos num certo nível de tensão ou de pressão. Isso é super normal. É sinal que você está vivo. É sinal que as coisas estão sendo normais para você também. Às vezes, é uma pessoa que se levantou contra você. Às vezes, uma doença que você está tendo que encarar, uma enfermidade contra a qual você está tendo que lutar, ou um revés financeiro, uma dívida que você não dá conta de pagar, uma coisa assim que te consome por dentro, suas preocupações, e deixa você ansioso. Algumas vezes, você está sofrendo, não por algo que você causou, mas por algo que alguém causou contra você, e por terceiros você tem sofrido. Você tem sido, de certa maneira, atingido por efeitos colaterais. Aí você fica perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por essa luta, por essa prova tão longa, tão extensa, tão profunda? Eu vou te responder: é porque Deus, Ele tem um plano maravilhoso para você. Deus, Ele plantou uma semente de grandeza dentro do seu coração. E quer saber? O inimigo sabe disso. O diabo sabe disso. E ele vai fazer de tudo o que ele puder para impedir você de experimentar o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Essa é a estratégia do diabo. Ele não pode impedir que Deus realize o que Ele determinou na sua vida. Tudo bem, mas Ele pode atrasar o processo. Ele pode te desviar do caminho. Ele pode fazer você se sentir frustrado, desencorajado. Ele pode colocar palavras de murmuração na sua boca. Enfim, Ele tem uma infinidade de opções para retardar o processo. E você, querido, você precisa entender isso, entendeu? Você precisa ter essa percepção de que nós temos um adversário. E se você tem um adversário, é porque você está no jogo. Pergunta para a pessoa que está perto de você: você tem adversário? Se sim, é porque você está no jogo, entendeu? Você está no jogo. E quem está no jogo tem que jogar. Você não pode ficar de braço cruzado esperando o adversário vir com a pancada em cima de você. Amém? Não, não pode. Você precisa se proteger e também se antecipar. Algumas experiências que a gente passa, elas não são aleatórias. Elas fazem parte de um plano. E você, ouvindo essa palavra aqui agora, vai começar a entender algumas coisas que acontecem. Como o inimigo não pode te vencer, ele tenta retardar o plano de Deus de se realizar na sua vida. Quando você entregou um dia a sua vida e o seu futuro nas mãos de Deus, você recebeu também uma coroa de favor do céu. Você recebeu a marca da promessa de Deus, mas também você se tornou um alvo. Você se tornou um alvo para o inimigo. E muitas vezes o inimigo, ele sabe quem você é antes mesmo de você saber. Eu vou explicar isso direitinho, você vai entender. Por exemplo, Davi,
ele foi ungido como rei quando ele era bem novo. Ele só foi se tornar rei 13 anos depois que ele foi ungido por Samuel. Mas Davi já havia sido escolhido antes mesmo dele nascer. Quem conhece a história de Davi sabe que ele tem no mínimo 2 pessoas na sua ascendência, Ruth e Raabe. Você conhece a história de Raabe na Bíblia? Por que Deus ele preservou Raabe lá em Jericó? Porque Deus estava pensando em quem? Davi. Por que Deus preservou Ruth, a moabita? Porque ela daria a luz a Obed, Obed daria luz a Jessé, e Jessé a Davi. Então, Deus estava pensando lá na frente. E o diabo também. O diabo é astuto. Por que o diabo se levantou contra esses antecedentes de Davi? Para não deixar Davi nascer. Quem que já assistiu aquele filme de O Exterminador do Futuro? É o mesmo roteiro. É como se o inimigo vem lá do futuro e para destruir uma pessoa que hoje ela é uma criança, mas lá na frente vai se tornar um guerreiro. Então ele vem para tentar destruir, impedir que aquilo lá aconteça, porque aquele guerreiro é que vai destruir o inimigo. Então, toda dificuldade que você estiver enfrentando, você precisa olhar por esse ponto de vista. Olha só, eu me lembro aqui agora de Moisés. Quando Moisés estava para nascer, ele mal sabia que seria o escolhido de Deus para libertar o povo hebreu do Egito depois de 400 anos de escravidão. Ele não sabia, quando ele tinha 3 meses, lá dentro do cesto, dentro do rio Nilo. Ele não sabia isso, mas o diabo sabia. O diabo sabia. E o que o diabo tentou? O diabo tentou tirar a vida de Moisés. Ele colocou no coração de Faraó um decreto para que matassem todos os meninos hebreus até 3 meses de idade. Então assim, aquilo dali foi com certeza uma estratégia diabólica. Quando Jesus estava para nascer, a mesma coisa aconteceu. O diabo colocou no coração de Herodes para que ele também editasse um decreto para que todo primogênito, todo homem nascido, recém-nascido, fosse morto. Quem é que estava por trás de tudo aquilo? Satanás. Porque ele sabia, embora Moisés não soubesse, que Deus tinha um plano através dele. João Batista, a mesma coisa, e tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Então, toda dificuldade que você enfrenta, seja pessoas que vêm contra você, ou retaliações no mundo espiritual, é um sinal de que existe um projeto de Deus em andamento na sua vida, ou através de você. E por conta desse plano, é que você se torna um alvo, ou uma ameaça no mundo espiritual. Talvez você não enxergue isso ainda, mas o diabo já enxerga. O inimigo ele já consegue enxergar a grandeza que há dentro de você. Então, quando você passa por dificuldades, por pressões, por perseguições, enfim, esses cenários, isso é apenas um sinal que te garante de que você não vai passar batido nessa terra, de que você não está aqui simplesmente para cumprir tabela, você está aqui para jogar um jogo onde você é o vencedor, você está aqui para estar realizando um plano que Deus determinou para você, e nada vai impedir você de viver esse maravilhoso destino. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Lá em Marcos, no capítulo 5, no Novo Testamento, aconteceu uma história que ela é muito conhecida de todos aqui. Quando Jesus estava viajando com os discípulos no barquinho, e de repente veio uma grande tempestade de vento, e os discípulos começaram a se desesperar. Jesus não, Jesus estava lá dormindo, com um travesseiro. Ele acordou, disse ao vento, cala-te, e ao mar, emudece,
e todos ficaram maravilhados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que essa história, ela tem um contexto, e eu vou contar o contexto dessa história para você, tá? Em Marcos capítulo 5, havia um homem possesso de um espírito de legião. Legião significa que havia tantos demônios naquele homem que seria impossível contá-los. Ninguém conseguia controlar aquele homem. Ele vivia nos cemitérios e as pessoas tinham medo dele. Os homens daquela cidade de Gadara amarravam aquele homem com algemas e ele conseguia quebrar. E quando ele andava na rua lá de Gadara, as pessoas, as crianças, tudo fugiam dele. Tudo fugiam dele. Gadara ficava do outro lado do mar da Galileia. E foi justamente nesse mar da Galileia que aconteceu aquela tempestade que os discípulos ficaram desesperados. E não tinha solução para aquele homem. Eles já tinham tentado de tudo, mas a solução estava chegando, porque Jesus estava chegando a Gadara. Só que, na viagem até a margem, aconteceu o que eu acabei de contar aqui. Jesus entrou no barco e disse: vamos para o outro lado. Eles passaram a noite inteira no mar. Quando chegaram no outro dia de manhãzinha, lá em terra seca, adivinha quem foi recebê-los no porto? O tal homem, o endemoniado gadareno. Ele mesmo foi receber Jesus. Interessante isso, né? Muito interessante. Eu acredito, irmãos, que toda pessoa que ela é dirigida pelas entidades, pelos encostos, em algum momento essas pessoas elas têm lapsos de lucidez. Você acorda: onde é que eu estou? Que lugar é esse? Ela é mesma, ela é ela mesma. De repente os demônios voltam e começam a atuar. Eu imagino que em algum momento de lucidez, aquele homem deve ter pedido para Deus: Senhor, Deus, me liberta. Porque nada acontece sem que alguém ore. Tá, irmãos? Aprenda isso. Seja esse homem, a mãe dele, o pai, ou alguém da cidade, alguém orou para Jesus chegar lá. Porque se você olha na agenda de Jesus, o caminho era esse aqui. Gadara era lá do outro lado, não estava nos planos. Essa cidade não estava na agenda, nem faz parte também da região de Israel. Jesus foi até Gadara certamente porque alguém orou. E eu digo para você, ninguém é o mesmo de novo, até que alguém comece a orar por essa pessoa. Então, tudo que você quer que aconteça, ore, porque isso vai acontecer. Então, no versículo 15, a Bíblia diz ali que viram o homem ali que fora possesso de uma legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram admirados. Acompanhe para mim aqui, por favor, os versículos, porque eu perdi a conexão aqui do celular. Versículo 15: os homens viram aquele homem possesso, assentado e vestido depois do encontro dele com Jesus. É porque quando ele encontrou Jesus, Jesus o libertou. E ele pediu para ser um dos discípulos de Jesus. Jesus falou assim: não é assim também, né? Já te libertei, já é uma grande bênção. Agora você vai ser um evangelista dentro da sua casa. O versículo 19 fala isso, que Jesus o designou para ser um evangelista e missionário. Aquele homem que antes de encontrar com Jesus era um perdido, que não valia nada, depois do encontro com Jesus ele se tornou um missionário
naquela cidade. Pode acreditar num negócio desse? Ele se tornou um evangelista. Jesus falou assim: vá e pregue para os seus familiares, mostre para eles quem você era e quem você é hoje. Mas o que eu quero dizer com essa história é que enquanto Jesus estava indo para libertar aquele homem, o diabo se levantou no mar com uma tempestade para virar o barco. Está entendendo? Por que aconteceu aquela tempestade? É para que ele não chegasse até aquele homem. O diabo sabia que se Jesus encontrasse com ele, ele seria liberto. E como de fato foi. E ele se tornou então agora um adversário para aquele que o escravizava. Eu tenho certeza que se tornou um excelente missionário para a glória de Deus. Então, meu querido, o texto bíblico é até interessante, que os homens olhavam para ele e viam ele banhado, bem arrumado, cheiroso, sentado, cabelo penteado, parecia que a mamãe arrumou. E eles não acreditavam que era ele o endemoniado gadareno. Mas eu vou te dizer outra coisa nessa manhã: Deus não tem lata de lixo. Amém, irmãos? Deus não tem lata de lixo. Todos são importantes e têm valor para Deus. E essa batalha pelo seu destino é a mesma coisa. Se de repente você está enfrentando uma tempestade hoje, presta atenção aqui, lembra dessa palavra, é porque quando você chegar lá na frente, você vai se deparar com uma grande vitória. Você talvez não saiba, mas o diabo sabe, e ele quer fazer de tudo para você não chegar lá, não colocar os seus pés lá na frente. E esse emaranhado de provas, de tribulação, de perseguição, de tudo mais, isso é um sinal de que você está no caminho certo. O inimigo, ele criou uma tempestade, algo humanamente falando impossível de ser controlado, só para que aquele homem não pudesse ser liberto. Mas Jesus estava ali, e aquela tempestade não foi páreo para o poder do nosso Senhor. Então, eu digo para você, Deus é o Deus que controla o vento, é aquele que controla o mar. Então não existe tempestade que Deus não possa acalmar, não existe propósito que Ele não possa cumprir. O inimigo até tenta, mas ele não pode parar o mover de Deus na sua direção. Então eu creio e declaro que uma cura está a caminho, libertação está a caminho. Tem muitos barcos a caminho da tua vida. Deus está em várias e várias direções, tentando de uma forma ou de outra alcançar você. Não existe vale profundo demais que Deus não possa alcançar por você. Não existe também tempestade forte demais que Deus não seja capaz de acalmar. Não existe também gigante grande demais que ele não possa cair diante de Deus. E não existe fornalha quente demais que não possa também ser esfriada quando Deus mandar. Por que o inimigo se levantou tanto contra Davi? Porque talvez Davi não soubesse, mas o diabo sabia que Davi era um matador de gigantes. E ele queria de tudo impedir que ele executasse o seu plano. E é exatamente isso. Davi era um matador de gigantes, nem sabia, quando tinha 13, 17 anos de idade. Mas o diabo sabia. Agora, vamos pensar aqui em nós. Você não sabe o que vai ser a sua vida daqui a 5 anos. Nem faz ideia. Mas se prepare, viu? Se prepare, porque tem gente que sabe. Deus já sabe. Mas tem gente também que parece que lá no céu ou no mundo espiritual as paredes têm ouvidos. E o diabo sabe quem você vai se tornar. E ele vai tentar atrapalhar o seu caminho para você não chegar lá. E por isso que você tem que estar atento. Por isso que você tem que estar ligado na presença de Deus o tempo todo. Aquele homem não viu a tempestade lá no mar da Galileia, ele não viu Jesus acalmar o vento, ele não viu Jesus ordenar o mar, ele não viu, nem ouviu Jesus dizer que aquele homem era um filho amado. Ele não viu nada, ele não participou de nada, mas ele foi abençoado por aquilo que ele não viu.
Assim também é você. Talvez você não está entendendo nada, não ouviu nada, não tem nenhuma informação, mas lembre-se de uma coisa: Deus está lutando pelo seu destino. Anjos estão trabalhando para que você alcance aquilo que Deus planejou para você. O inimigo, ele não pode fazer você parar. Repito, mas ele pode tentar atrasar o processo. E nesses delays, nesses atrasos, tem muita gente que fica pelo caminho, entendeu? Você precisa estar atento para com isso também. Aqui no versículo 1 do Salmo 30, diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, isso aqui é Deus lutando pelo seu destino. É o salmista agradecendo a Deus porque ele agiu e não permitiu que o inimigo obtivesse vitórias. Então, faça essa oração hoje também aqui: Senhor, eu te exalto, porque o Senhor essa semana me livrou. O Senhor me livrou e não permitiu que os meus inimigos tivessem vitória contra mim. Então, você nem viu, né? Você nem percebeu o que foi a batalha pelo seu destino. Se Deus abrisse os seus olhos para você enxergar o que está acima aqui do nosso teto, nós estaríamos perplexos com a batalha espiritual. Por que você escapou daquele acidente? Porque Deus tem um plano na sua vida. Por que aquela doença não foi suficientemente forte para te destruir? Porque Deus também não deixou. Deus, ele combateu. Por que as forças das trevas não puderam impedir Deus de cumprir o desígnio dele na sua vida? Porque ele tem um plano para você. O simples fato de você estar aqui hoje, de repente, o simples fato de você ter mais de 30 anos e estar aqui hoje, é um sinal que Deus, ele tem um plano na sua vida. É muito simples isso. Então a gente tem que estar atentos para esses sinais. Talvez você esteja enfrentando obstáculos na sua vida hoje, mas agradeça a Deus, é porque existe uma grandeza dentro de você. É porque existe um plano maior. O inimigo, meu querido, ele não se levanta contra pessoas que não têm nada. Você concorda comigo? Não faz sentido. Não é nada produtivo para o inferno se levantar contra quem não tem nada. Se a sua luta é grande, é um sinal também que a tua vitória será grande. O inimigo não perderia tempo, o tempo dele, que ele é um tempo curto, né? Ele não perderia o tempo dele com gente que não tem propósito, que não tem destino, com pessoas que não têm futuro. Então, permaneça na fé, permaneça na palavra, permaneça na presença. Enquanto isso, você vai vencendo, o tempo vai passando, você vai se concretizando, a vitória vai se aproximando e Deus, ele vai aumentando ainda mais o seu favor sobre a sua vida. E você, lembre-se, você está lutando com Deus pelo seu destino. Todos nós estamos nessa luta para chegarmos do outro lado de lá. Mas a certeza maravilhosa é que Deus está com a gente, amém, pessoal? Deus está com a gente. Aconteça o que acontecer no caminho, se levante o que for pelo caminho, preocupa não. Se a sua vida está nas mãos de Deus, ouça a palavra do Senhor, vai dar tudo certo. Quando eu nasci, o inimigo, ele tentou me parar. Eu contraí uma doença que até hoje não tem cura para ela. Eu passei 15 anos da minha vida dentro do hospital. 15 anos. Eu só saía, ia para casa só final de semana, final da tarde, mas a vida inteira, até os 15 anos, sendo tratado pelos médicos. Eu sobrevivi, sabe por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha plantado uma semente de grandeza no meu coração. Até hoje, assim como Jacó,
eu tenho uma sequela, eu ando, né, igual o Jacó, meio que puxando a perna, porque é um sinal que ficou, para eu me lembrar de tudo que aconteceu e não me esquecer. E através de mim, através dos meus filhos e de toda a geração que vier depois de mim, Deus será glorificado. O inimigo tentou de tudo fazer parar, e até hoje inferniza a minha vida, né? Mas eu creio que aquele que está comigo é muito maior, incomparavelmente, do que aquele que vem contra mim. E eu sei que tudo que Deus, Ele traçou na minha vida, para eu viver, vai acontecer, né? O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 16, assim, ó: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, por isso há muitos adversários. Então, quando você está na fé, quando você está na presença de Deus, quando você está à frente da obra, as portas se abrem, mas você também tem muitos adversários. Isso significa o quê, pastor? Que eles vão te destruir? Não, é só para você ficar atento, é só para você não desistir, é só para você depender de Deus, porque você vai precisar. Porque se você dormir, cochilar, se você fechar os seus olhos, você pode ser atingido. Então você precisa estar o tempo todo buscando ao Senhor, e é o que eu tento fazer todos os dias, para Deus manter o processo, o programa, o propósito na minha vida, tá? Então assim, essa é a minha história, tem várias e várias histórias também. O que é importante frisar aqui é de que Deus, Ele tem um cuidado sobre a gente, Ele tem um cuidado sobre você, Ele não vai deixar que nada venha impedir você. Quando você tem muitos adversários, significa que Deus, Ele não abandonou você, mas pelo contrário, que Ele está batalhando em seu favor, em prol da sua vida. Quando Moisés estava para nascer, só vou retornar aqui, lembra da história? Ele foi colocado num cesto pela sua mãe e colocado no rio Nilo. Você fica imaginando assim, mas que mulher maluca, como é que coloca um menino dentro de um cesto e põe dentro do rio Nilo? Tem mãe aqui que não deixa o menino pegar ônibus ou pegar carona, nem dormir na casa dos primos. Mas Joquebede colocou Moisés dentro do cesto e jogou ele no rio. Gente, esse negócio do cesto, ele é muito interessante. Até eu queria que nesse momento você tentasse se enxergar dentro de um cesto, descendo o rio. Pensou? Imagina aí você dentro de um cesto. Sabia que essa é a posição mais protegida que alguém pode hoje se colocar? É descer o rio dentro do cesto. Porque quando você está descendo o rio dentro do cesto, você não tem como dirigir sua vida, você é dirigido por Deus. E como Moisés foi parar nos jardins da princesa do Egito, Deus, Ele vai conduzir você também, que está dentro do cesto, para um lugar maravilhoso. E você não sabe, você não tem como enxergar, você está ali deitado, mas Deus está dirigindo tudo. Eu, irmão, irmã, eu estou dentro do cesto, descendo o rio Nilo, e você? Nós estamos todos descendo o Nilo dentro de um cesto, como Moisés. E não preocupa não, porque Deus, Ele conduz o curso do rio, como diz lá em Provérbios, assim como o Senhor, Ele muda os destinos de um rio, Ele também muda o coração do rei. De forma que, se você está dentro do cesto, pode ficar tranquilo que a sua vida está garantida. Nada vai acontecer com você, nem um tubarão, nem um peixe grande, ou coisa assim, não vai virar. O cesto não vai virar. Deus vai levar você até os jardins de Faraó. Deus, Ele vai conduzir você até onde Ele estabeleceu que você chegue. Sempre que surge uma grande adversidade, devemos dar graças a Deus, porque é um sinal que Deus está com a gente. Eu não sei o que você tem passado nos últimos tempos, ou se está enfrentando uma adversidade nesse exato momento, mas se isso estiver acontecendo, lembre-se que todos nós estamos no processo. Todo mundo aqui está no processo. Lá na frente está o propósito. Alguém disse certa vez: quem conhece o seu propósito, suporta
todo o processo. Agora, quem não conhece o seu propósito, não suporta os processos. O que nos mantém de pé hoje? O propósito. O que nos mantém vivos é a certeza de que Deus tem um plano, um propósito. É isso que nos motiva a ficar de pé. É isso que não faz você desistir. É isso que não faz você retroceder. É isso que faz você ficar firme, porque existe um propósito. E quando a gente tem revelação disso, tudo se torna mais fácil, mais claro. A gente suporta com muito mais entendimento. Então, seja qual for a tempestade que você está enfrentando, de duas uma, Deus ele vai fazer parar, ou Deus ele vai deixar até que o propósito dele se cumpra. Você não sabe o que Deus tem planejado lá na frente, quem Deus quer alcançar através de você, então deixa Deus dirigir, coloque-se dentro do cesto e deixa Deus fazer você descer o rio. E essa direção de Deus, ela é maravilhosa. Foi assim, por exemplo, na vida de Davi. Todas as adversidades que ele enfrentou é porque Deus estava preparando para ele ser o futuro rei de Judá. Tudo que Moisés passou é porque Deus estava preparando ele para ser o libertador do povo hebreu. Tudo que José sofreu é porque Deus o estava preparando para ser o primeiro ministro do Egito. Na época nada fazia sentido, mas depois da história pronta, nós entendemos tudo. Assim como Moisés, assim como Jeremias, Davi, José, João Batista, outros que eu citei aqui, eu coloco o seu nome, o meu nome também. Tudo que a gente viveu, tudo que passou, é que Deus tem nos preparado para sermos aquilo que Ele nos criou para ser. O inimigo, ele sabe o tamanho da semente de grandeza que Deus plantou dentro de você. Mas a boa notícia é que o inimigo não dá a palavra final. Deus dá a palavra final. A palavra final é dele. As adversidades que acontecem nas nossas vidas não são aleatórias, não é coincidência ou coisa do destino, coisa assim. Não. Elas todas fazem parte de um plano, uma estratégia do inimigo para tentar parar você, para tentar impedir você de continuar. O nosso grande desafio aqui, pessoal, nesta terra, é não desistir. É só isso, é não desistir. Se você não desistir, você já é um vencedor. Porque esse é o grande plano do maligno. É fazer você desistir dos seus sonhos, da sua carreira, fazer desistir dos seus, da sua família, fazer você desistir da igreja, fazer você desistir de Deus. Se você está aqui firme, até aqui, glória a Deus por isso, é um sinal que você é um sobrevivente, de que Deus, Ele tem te dado graça e favor, e por isso você está aqui hoje. Se você continuar firme e não murmurar, não pode murmurar, tem que agradecer. Quando você estiver passando por uma prova, agradeça a Deus, porque existe um background, existe todo um plano de Deus em ação. Deus, quando Ele vir em você um espírito de gratidão, de dependência, de alegria, mesmo na luta, Deus ele vai te favorecer, e em poucos dias você vai receber a sua bênção. Você vai ouvir uma boa notícia, você vai se deparar com algo que você nunca imaginou que aquilo ali pudesse acontecer de fato, e você subirá mais um degrau na sua trajetória de crescimento espiritual. Isso é fundamental, isso é muito importante. Significa que você não está retrocedendo, você está avançando. O justo viverá pela fé. E a cura, a libertação, a prosperidade, tudo isso está ao nosso redor, está ao nosso caminho, está vindo no barco. E as tempestades estão acontecendo lá. Lembra de Daniel, capítulo 10, quando ele orou por 21 dias? O anjo chegou para ele e falou assim: Daniel, você é muito amado, sabia? Desde que o primeiro dia que você começou a orar, Deus me mandou. Só que eu só consegui chegar agora, 21 dias depois. Sabe por quê, Daniel? Porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Estou tentando chegar aqui, Daniel,
para te dar essa notícia, para dizer que você é amado. Tem 21 dias que eu estou atravessando o vale para chegar até aqui. O anjo falou isso para ele. Você entendeu o nível do mundo espiritual? Então, na sua direção está vindo muita coisa boa, amém? Está vindo muita notícia boa, está vindo muito trem bom. E você precisa estar sempre naquela expectativa de que a qualquer momento, Deus ele vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da sua vida. Jesus estava lá com os discípulos, e aí de repente ele fala assim: vamos ali do outro lado do mar da Galileia, de uma hora para outra. De uma hora para outra, ele mudou a história daquele homem. De uma hora para outra, ele vai mudar a tua história também. Tá? Ainda mais ele era inimigo de Deus, e você ainda mais, você é filho. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus. Se Jesus fez isso por um inimigo, quanto mais por um filho seu. E Êxodo 14, versículo 13, diz assim, não tenham medo, essa palavra é para nós, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O livramento que o Senhor lhes trará hoje. Escuta aqui o que eu vou te falar. O inimigo, ele não está lutando contra quem você é hoje. Ele está lutando contra quem você se tornará amanhã. Pegou a ideia? Amém? Quem você vai ser daqui a 5, 10 anos. Esse é o alvo do inimigo. Ele não está lutando contra nós aqui no presente, porque o presente já está consumado. E você também precisa esquecer-se um pouco, desembaraçar-se um pouco das coisas do presente, começar a olhar mais para o futuro, começar a olhar mais para frente, para o que Deus tem diante de você. Você olha, pastor, mas na minha vida, será que a essa altura do campeonato ainda vai acontecer alguma coisa? Claro que vai, claro que vai sim. Deus vai te surpreender ainda, com muitas coisas. Daqui a um tempo, você não vai nem imaginar, puxa vida, 5 anos atrás, eu vivia outra realidade, da qual eu estou vivendo hoje. Então, eu creio e declaro que toda tempestade, que hoje ela está te fazendo temer, que está te gerando preocupação ou ansiedade, ela vai ser dissipada em nome de Jesus. Deus está levantando aqui agora e dizendo: acalma-te, vento, emudece o mar, fica quieto, porque o meu povo está passando, a minha serva está passando, o meu servo está passando, a grandeza está em você. Deus está lutando pelo seu destino. Você não é minoria, você não vai perder a batalha no final. Novos níveis de favor estão chegando, amém? Novos níveis de influência estão chegando, oportunidades estão chegando, cura está chegando, libertação está chegando, aquilo que Deus te criou para ser, está para acontecer. Eu só te peço uma coisa, até lá, não desista, como está escrito aqui, não tenha medo, não desista, fiquem firmes, porque vocês vão ver com seus próprios olhos o grande livramento que o Senhor fará por nós.